galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje, eu já estava com a minha meta batida. Já tinha feito 5.400 pela manhã. Eu fui operar novamente à tarde com algumas pessoas do meu grupo do WhatsApp. Com a mão mais baixa, apenas com a gordurinha que eu fiz mais cedo. E vou estar explicando também as minhas entradas. De início a gente tem aqui as marcações os traçamentos de suporte e resistência em velas de 1 hora. Só vou dando uma acelerada que foi 1 hora, né, de operação aqui. Aqui, ó, pra ver, ele era 3 horas da tarde já. Um horário que, assim, que eu não gosto, não sou muito fã de operar, mas eu também opero se precisar. Aqui uma lateralização, ó. Uma lateralização do preço, onde houve um suporte de M15, porque eu marquei ele em 5 minutos, mas está aqui no olho, né, que é uma zona respeitada em velas de 15 minutos. Aí, ó, que eu coloco o gráfico em 15 minutos só para confirmar mesmo, ó. Uma lateralização em 15 minutos, deixo os avisos, volto para 5 minutos. E vamos analisar mais paridades de moeda. Aqui essas resistências que eu marquei em roxo aqui, tá? É só para se houvesse uma possível entrada, uma possível operação aqui nessa resistência de 1 hora e rompesse. Creio que não teria essa força, né? Se fosse essa vela bem esticada. Olha o respeito aqui, os pavis. Mas aqui também já fica preparado para uma possível defesa, né? Aqui uma possível entrada. Aqui uma possível entrada. Por que não peguei essa entrada? Porque no momento que eu abri essa moeda, ó, a AudiCAD, não tinha deixado alerta. No momento que eu abri ela, já estava rompido a minha zona de H1. Agora, se eu tivesse observando, chegasse aqui, eu abrisse a operação aqui, eu ia fazer defesa até essa zona de... Ia fazer uma defesa até nessa zona de... Nessa resistência de 15 minutos. Só que como já havia rompido, quando eu abri o ativo, já havia rompido a minha resistência de 1 hora... por isso que eu não abri essa operação. Eu até me arrependi depois de não ter pego essa operação, porque ela respeitou lindamente. Aí eu esperei, né, um toque aonde ela havia chegado para poder abrir a operação. Eu acabei não abrindo. Estava aqui querendo que ela chegasse pelo menos no nível desses pavis aqui, ó, onde foi respeitada essa zona de 15 minutos. Só que daí em diante no preço não voltou, né, onde eu queria, então por isso que eu não abri uma operação aí. Aí essa operação aqui ela fecha aqui, ó. Ela fecha lindamente, ó. AudiCAD, cadê? Acho que eu tinha que pegar. Aqui, ó, onde ela fechou. Eu queria se ela voltasse pelo menos aqui, eu tinha pego novamente, só que ela não voltou. Então foi uma operação aqui que seria uma operação vitoriosa dentro do meu operacional, operação que eu gosto de pegar, porém eu não peguei. Vamos para a primeira operação, então. Primeira operação é aqui, ó, no mesmo ativo, AudiCAD. O motivo da operação foi simplesmente um toque no suporte de 1 hora. Eu gosto de pegar um pouquinho acima, né? Aí o delay, o rompimento ali ajudou. O delay também, o delay não me jogou lá em cima, ainda bem. Que já pensou? No momento que eu fabro a minha operação, a vela sobe. Vou voltar só um pouquinho, ó. Cliquei, a vela subiu. Ainda bem que deixou minha taxa lá embaixo. E foi uma operação vitoriosa. Só passar um pouquinho. E vitória. Que eu coloco em 5 segundos apenas para acompanhar. Uma vitória. Respeitou o suporte, bem pouquinho, mas respeitou o suporte de
de 1 hora. E olha pra você ver, depois a próxima vela nasce até com a força de alta. Aqui, gente, é uma lateralização. Cadê? A lateralização aqui, ó. Uma lateralização pequena, tá vendo? Eu não gosto de operar quando tá assim, essas velas muito pequenas e essa lateralização aqui, ó, bem pequena. Porque o preço se acumula nessa região, depois ele rompe. Não sei identificar, a gente não sabe prever, né? Se vai romper em alta ou em baixa. Só que sempre após uma lateralização e essa acumulação do preço aqui, ó, ele vai romper. Então não confia nesse tipo de operação. Mesmo se toca aqui na minha zona de 1 hora, na minha resistência de 1 hora, no meu suporte de 1 hora, não confia nesse tipo de operação. Eu prefiro evitar. Que eu estava operando com aqui as pessoas lá do meu grupo do WhatsApp que eu estava operando. E aqui a gente vai para a segunda operação. Aqui é a nossa segunda operação. Motivo? Pavio. Só simplesmente pavio. Peguei, aqui tinha uma resistência de 15 minutos, identificada, muito respeitada, aí voltou o preço, caiu. Aí, onde era um suporte também de 15 minutos, né? Rompido, virou resistência, foi o motivo da operação. E o delay também dessa operação, vou deixar até mais devagar, se reparar, que eu tento pegar outras taxas, o delay não ajuda. Ó, quando eu toquei, tava lá em cima. Vou voltar aqui, ó, houve o toque, repara aqui no clique do abaixo aqui, ó. Houve o toque lá em cima, me jogou lá embaixo. Praticamente no mesmo lugar da primeira taxa. Aí preciso defender com valor maior. E fica quase no mesmo lugar também. O delay de novo não me ajudou nessa operação não. Aí fiquei desconfortável nessa operação. Pensei até em vender. Só que eu mantive ela até o final. Foi uma operação vitoriosa, tá vendo? Minha outra defesa aí não ficou bem aonde eu queria não. Mas eu pensei em vender, mas eu fiquei com ela até o final. Foi uma operação vitoriosa. Respeitou bem a resistência, né, que era um suporte que virou resistência de 15 minutos, respeitou bem e foi vitória em todas as taxas. Vamos aqui para uma outra lateralização. Aí, ó, aqui era aquela pequena lateralização que eu tinha comentado um pouco atrás, ó. Uma pequena lateralização de velas pequenas, uma acumulação. E aqui, ó, foi onde ocorreu o rompimento dessa lateralização. E para você ver que foi uma vela de força, como identificar uma vela de força? Não é sempre possível, né? Mas a gente tenta identificar ela quando ela sempre, a direção que ela começa, ela não tenta retornar, ela sempre vai na direção que ela começa, entendeu? Isso, para mim, pelo menos, no meu ponto de vista, no meu operacional, é uma vela de força. Aí o que eu faço? Eu tento evitar ao máximo esse tipo de operação com vela de força, porque isso não deixa pavio, não deixa retração, a gente acaba perdendo, né, a operação se acaba pegando uma vela dessa. Aí que eu só estava tentando explicar um pouco, né, pro pessoal que estava operando comigo. Pra você ver, tanto de doji, a vela simplesmente morta, parada aqui em 5 minutos, aí você coloca em 5 segundos, olha o tanto de doji. Tudo doji. Então, tipo de vela aqui a gente tem que evitar ao máximo, que é o nosso maior medo. E aqui para a terceira e última operação. Aqui, nossa terceira e última operação. Motivo? Pavio. Simplesmente pavio. Abri aqui nessa zona de pavio, né? Uma zona que eu acreditava ser uma zona forte para retração, onde o preço chega e não consegue se manter. E poderia defender até nessa resistência de M15, aonde o preço havia respeitado bastante.
Aí simplesmente abri essa operação pela zona de pavio. A vela muito forte, rompeu a nossa zona de 1 hora, né? Nesse momento ela tinha rompido a zona de 1 hora, a resistência de 1 hora, porque já havia rompido aqui, ó. Então aqui seria uma oportunidade para pullback. Só que eu simplesmente resolvi esperar essas regiões de pavio. E foi o que aconteceu. Ela buscou essas regiões de pavio, não conseguiu se manter e foi a nossa terceira operação vitoriosa. Aí nessa, não vou falar brincadeira, né, gente? Que estamos mexendo com capital aqui, é coisa séria. Dinheiro de verdade. Então nessa operação, na parte da tarde, que eu operei com algumas pessoas no meu grupo lá do WhatsApp, mesmo com a minha meta batida e com a mão mais leve, tentando assim, proteger o meu capital, que eu já havia batido meta de manhã. Eu não gosto de operar com meta batida, porque querendo, a gente acaba entregando, né, a meta ou até uma parte você acaba entregando teu lucro, até uma parte da tua banca pro mercado, depois que você vai operar de meta batida. Então por isso que eu não gosto. Só que o pessoal tava pedindo lá, eu chamei algumas pessoas e a gente operou junto, lá do meu grupo do WhatsApp. E mesmo assim, operando com a mão baixa, tentando proteger o capital, nessa 1 hora aí eu fiz R$595 a mais do que eu já tinha feito de manhã. E foi 3 operações, ficamos aí 3-0. Deixa eu só ver se essa operação aqui vai acabar respeitando ou não a zona de 1 hora ali. Acho que ela fica aí, ó. Fica na zona rompida a zona de 1 hora por pouquinha coisa. Então se eu tivesse até pego aqui uma operação próxima à minha zona de 1 hora e defendido um pouco acima, tinha ficado na vitória nessa operação aqui. Só que eu busquei abrir essa operação na nossa zona, na minha zona que eu tinha identificado uma zona de pavio ali, que eu acreditava ser uma zona mais forte para retração. E esse aqui foi o vídeo, pessoal. Foi mais uma das minhas operações vitoriosas. E se você está gostando dos vídeos, se inscreve aí no canal, compartilha se puder, que logo vai ter mais vídeo. Valeu, tamo junto, fui!